Ao longo da história do cinema, a montagem e a câmera já foram teorizadas e defendidas das mais diversas maneiras. Houve quem defendesse seu uso como chamado específico do cinema, se aproveitando da possibilidade de alternar um sem número de pontos de vista num piscar de olhos, seja para propor uma dialética precisa do quadro, seja para dinamizar o fluxo narrativo. O realismo cinematográfico, estética defendida principalmente pelo crítico André Bazin, priorizava aspectos que enfatizariam essa representação da realidade no cinema. Um dos elementos principais para a atribuição desse realismo proposto por Bazin era a prioridade dada ao uso de plano-sequência, ou seja, cenas filmadas sem cortes. Dessa forma, daria ao espectador a liberdade de escolher para onde dirigir o olhar e retrataria as cenas na duração real de seus acontecimentos. Nesse caso, é a não-montagem, por assim dizer, que cria um efeito e uma sensação poderosos, particulares dessa estética. Utilizando elementos dessa estética e se aprofundando ainda mais em alguns procedimentos, é possível alcançar uma experiência de profunda imersão no espaço do filme. Isso exige que não se sigam apenas as propostas da estética realista. Isso acontece não só com a descrição dos eventos no seu tempo real, mas ganha uma camada ainda mais profunda quando a isso se adiciona uma câmera que se movimenta e explora em toda a sua tridimensionalidade o espaço que filma. Veja, por exemplo, essa cena do filme Vocês, os Vivos, dirigido pelo sueco Roy Andersson. Olle, Mm. vad gör du? Jag står här. Ja, det ser jag väl. Men vad gör du? Aqui, mesmo sem acontecer nenhum corte e vermos tudo o que acontece no tempo real dos acontecimentos, somos colocados como observadores distantes desses personagens, quase como se estivéssemos olhando por uma janela ou para uma pintura em movimento. Agora compare aquela cena com esta, do filme Meu Amigo Ivan Lapshin, realizado pelo diretor russo Alexei German. Nesta cena, além de não acontecer nenhum corte, temos uma câmera que se movimenta e percorre todo o espaço em que a cena acontece. Não apenas observamos as ações e os personagens, mas estamos junto com eles, no mesmo espaço. A realidade física onde a cena se dá, assim como a nossa sensação de proximidade com ela, ganha uma intensidade consideravelmente maior. E isso às vezes pode atribuir ao filme certa semelhança com a forma documental. No caso de Ivan Lapshin, essa estética traz ao filme um tom ainda mais intenso de denúncia política, à medida que vamos acompanhando a vida de Ivan, um membro do NKVD, a polícia secreta soviética, em suas operações de repressão e violência na sociedade stalinista. Aqui, a estética realista e o tom por vezes documental dialogam profundamente com a proposta política do filme. Existe um termo utilizado para definir essa abordagem no audiovisual. É a câmera áptica. Uma câmera, real ou virtual, que seja pela imersão no espaço, seja pela aproximação com os elementos nele presentes, promove uma sensação de proximidade e tatilidade intensificadas do espectador com o conteúdo apresentado. Há exemplos notáveis dessa estética em obras como Bom Trabalho, de Claire Denis, Katatsumori, de Naomi Kawase, Enter the Void, de Gaspar Noé, e, não se pode esquecer, os próprios videogames. Isso é uma característica presente em boa parte da obra de Alexei German também, e que vai se intensificando e se fazendo cada vez mais presente à medida que sua carreira avança. Mas às vezes a câmera áptica pode assumir uma função que vai além do simples propósito de aproximação e imersão do espectador e funciona como escolha estética em harmonia com as propostas e o sentido de uma obra. É um exemplo de um caso desses que eu pretendo discutir nesse vídeo. O filme é baseado em um romance de mesmo nome, escrito pelos irmãos Strugatsky. German queria fazer esse filme desde o começo dos anos 60, quando os próprios escritores começaram a trabalhar em conjunto com ele em um roteiro adaptado. Os vai-e-vens burocráticos culminariam, no entanto, na proibição de levar o projeto a cabo em 1968, depois da invasão da Tchecoslováquia pelos soviéticos. Com a abertura política ao final dos anos 80, German teve a chance de retomar o projeto, mas acreditou não ser mais relevante à época e optou, em seu lugar, por realizar a obra Hrustalhov, Meu Carro. As filmagens de A Difícil Ser um Deus só tiveram início nos anos 2000. Localizado em Arcanar, um planeta habitado por humanos em um estágio evolutivo próximo à nossa era medieval, o filme acompanha a vida de Anton, conhecido no planeta como Dondromata, que é um cientista soviético enviado para o planeta como um observador com o intuito de acompanhar o processo histórico que acontece lá. Esses cientistas são postos em uma posição de superiores e considerados deuses pelos locais. Eles devem seguir algumas regras básicas, no entanto.
Não podem introduzir à população tecnologias novas, nem ensiná-los novas técnicas. Não podem ferir e muito menos matar nem no local e, em suma, não podem interferir no seu processo histórico. Devem unicamente observar. A sociedade de Arcanar é extremamente violenta. Uma ditadura de perseguição a intelectuais se instaurou e Don Rumata tenta resguardar os poucos estudiosos do planeta contra a perseguição de seu primeiro-ministro, Don Reba, e seu exército, os Pretos. No dilema entre o cinismo e a indiferença devido à sua posição de observador e a piedade e revolta diante das atrocidades que acontecem em Arcanar, Don Rumata se encontra cada vez mais tentado a agir de alguma maneira e interferir em sua história. O filme tenta nos colocar nessa situação também. Composto majoritariamente por plano-sequência e com uma câmera em constante movimento pelo espaço e que busca uma proximidade quase tátil com os elementos físicos e sonoros do planeta, todas as escolhas estéticas presentes no filme convergem para nos proporcionar uma experiência de imersão profunda na realidade de Arcanar. Mas o filme vai um passo além. Não apenas nós vemos e sentimos o espaço de perto, mas o espaço e os indivíduos nele também nos veem. Essa quebra da quarta parede, habitualmente empregada com o intuito de gerar um distanciamento brechtiano do espectador, aqui tem um efeito oposto. As personagens de Edifício Ser um Deus não nos reconhecem enquanto espectadores de um filme, mas enquanto personagens em Arcanar. Nossa presença é aprofundada um degrau a mais, nos inserindo fisicamente no espaço da diegese, que nos reconhece enquanto corpos presentes nesse ambiente. O olhar sobre o espaço e a proximidade áptica em Edifício Ser um Deus é bilateral, assim como em um videogame. Mas existe um porém importantíssimo. Ao contrário do que acontece em um videogame, nós não temos a possibilidade de escolher o tempo e os rumos de nossa movimentação, e muito menos agir e interferir no espaço em que estamos inseridos. É como se jogássemos um videogame sem controle. Já entendeu onde eu quero chegar, né? Mais que meros espectadores do filme, somos colocados na posição de observadores de Arcanar, assim como o próprio Don Rumata. E assim como ele, somos obrigados a observar de extremamente perto e sem a possibilidade de interferir tudo o que acontece de pior e mais grotesco nesse planeta violento e cruel. É claro que esse tipo de abordagem pode facilmente sair pela culatra. Não é de hoje que uma série de pesquisadores e cineastas demonstraram e exploraram a existência de um prazer visual ligado à exposição da violência e do grotesco no cinema. Consciente desse risco, German se utiliza de alguns recursos que, a meu ver, são capazes de neutralizar esse efeito. Primeiramente, a decupagem da cena se estende por longos minutos, oscilando entre cenas visualmente instigantes e enquadramentos sem qualquer apelo visual, e indo para muito além de onde habitualmente se portaria. Em segundo lugar, na maior parte do tempo, os quadros são saturados de indivíduos, elementos e todo tipo de ruído, o que, juntamente à extensão dos planos, acabam por sobrecarregar e exaurir o espectador, lembrando em muito uma das principais referências de German para o filme, o pintor medieval Hieronymus Bosch. Isso, aliado à composição de figurinos e cenários em sua maioria desagradáveis à vista e imbuídos de uma intensa escatologia e putrefação, culminam no predomínio do áspero desconforto em detrimento de um possível prazer visual. Graças aos procedimentos adotados por German na constituição da forma do filme, somos colocados na mesma situação de Don Rumata, obrigados a observar sem interferir, e experimentamos de forma ainda mais intensa o dilema que se impõe sobre o próprio protagonista. Não somos deuses onipresentes e onipotentes em Arcanar. Somos impotentes e perplexos diante do caos de pessoas matando umas às outras. Como diria no livro o médico com incontinência urinária Buddha, em sua conversa com Don Rumata, em Arcanar a única coisa que Deus pode fazer é sentir pena. Mas é claro que os dilemas do filme não se restringem à realidade hipotética de Arcanar e de sua população medieval. Através de toda sua obra, German esteve sempre muito preocupado em retratar e estabelecer paralelos com seu tempo e com questões políticas de sua história. Essas questões, no entanto, eram sempre abordadas muito mais com tom de exposição do que com tom de denúncia. Não se estabelecia e sequer se deixava antever alguma proposta de solução. A situação estava dada, e era isso que German se permitia dizer. Em entrevista ao crítico russo Anton Dolin, Alexei German comenta sua recusa de filmar Edifício Ser um Deus no final dos anos 80 assim. Era tudo felicidade e cantoria. Amanhã seríamos democratas. No dia depois desse, Sahara viria emergir. Isso absolutamente não correspondia sequer com a possibilidade de fazer um filme sobre a tenebrosa Idade Média e a ascensão do fascismo. Todo o mal havia sido ultrapassado. Então recusamos. Ainda assim, uma década depois, as filmagens desse projeto sobre o tenebroso medievo e a ascensão do fascismo tiveram início, culminando no seu lançamento em 2013. E embora German negue um paralelo direto entre Putin e Don Reba, na mesma entrevista afirma que as condições de vida na Rússia não melhoraram de forma consistente ou substancial entre o período stalinista e o tempo presente. Mas não se trata apenas da Rússia. O final dos anos 90 e o início do século XXI foram marcados por uma onda de ascensões de movimentos conservadores e autoritários. Na Bielorrússia, Alexander Lukashenko assumiu a presidência em 1994, cargo que ocupa até hoje.
No Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev assume a presidência em 1990, cargo que só desocupará em 2019. Em 2003, Recep Erdogan assume o cargo de primeiro-ministro da Turquia, cargo que apenas abandonará ao assumir sua presidência em 2014. E essas são apenas algumas das principais figuras de um autoritarismo hoje ainda mais evidente em desenfreada expansão. Em um panorama em que cinzas sucedem pretos e vice-versa infinitamente, É Difícil Ser um Deus parece sintetizar de maneira incomparável toda a obra anterior de Alexei German, um verdadeiro filme-testamento. Nós, como Don Dromata e como o próprio German, somos confrontados com uma realidade cada vez mais caótica e autoritária, e nos vemos incapazes de interferir ou causar qualquer melhora. Nos resta apenas a piedade e a impotência. Nas palavras do próprio diretor, eu nos via a todos. Nós fizemos um filme sobre todos nós. Esse arcanar não se distinguia de nós em nada. As mesmas denúncias, a mesma canalice, as mesmas prisões, os mesmos pretos, os mesmos cinzas. Nós não conseguimos nada. O que havia no século XVI é o que é hoje no século XXI. E os terráqueos não são nem de longe uma obra-prima. Se ao final Don Dromata acaba cedendo à fúria e rompe todas as regras a que até então se submetera, a nós ainda é dada a opção. Restamos sozinhos, como os últimos observadores de Arcanar, um planeta a que o próprio Dromata agora também pertence. Não à toa ele recusa a possibilidade de retornar à Terra. Podemos agir violentamente e nos tornarmos parte de Arcanar, ou podemos permanecer observadores, em uma busca, sabe-se lá se promissora ou não, por uma outra alternativa. Uma alternativa que o próprio German, em sua obra, jamais ousou propor.